Recentemente, o estúdio Extremely OK Games anunciou o cancelamento de um jogo estilo Metroidvania chamado Earthblade, e talvez você nunca tinha escutado falar desse jogo, mas esse cancelamento traz à tona questões muito importantes para você, desenvolvedor indie, e também liga um alerta vermelho gigante para você, jogador que está ansioso para jogar Silksong. A jornada de criar um jogo indie é repleta de desafios que vão desde limitações técnicas como falta de experiência, programar mal, não saber desenhar ou construir levels de um jogo divertido, falta de mão de obra e até desafios financeiros, desenvolver um jogo enquanto tem que trabalhar em outra área e sem saber se o jogo será um sucesso ou não. Estes são alguns dos poucos exemplos dos inúmeros desafios dos desenvolvedores indies, mas ainda assim existem alguns estúdios pequenos que, mesmo com estas e outras dificuldades, conseguem criar um jogo que acaba sendo muito bem recebido pelos jogadores, e outros jogos até explodem e têm um alcance mundial. E esse é o caso do jogo Celeste, que apesar de ser um jogo indie pixel art e de plataforma 2D, em 2018 disputou o jogo do ano com jogos extremamente aclamados como God of War e Red Dead Redemption 2, que são jogos AAA colossais. Mas o que acontece quando um estúdio precisa seguir após um enorme sucesso? Para Extremely OK Games, o desenvolvimento de Earthblade parecia promissor. Eles optaram em não criar um Celeste 2, mas focar no desenvolvimento de um novo jogo que entregasse a mesma experiência de Celeste, mas de forma muito mais aprimorada. O projeto Earthblade, anunciado como um Metroidvania, era aguardado com ansiedade por toda a comunidade. E o estúdio, após o sucesso estrondoso de Celeste, passou a carregar o peso de expectativas altíssimas em cima desse novo projeto. Contudo, em janeiro de 2025, o estúdio anunciou que o jogo seria oficialmente cancelado. E segundo a equipe, uma combinação de fatores contribuiu para essa decisão, e vão desde problemas internos, incluindo disputas criativas e pressão psicológica para superar o título anterior, resultando em membros da equipe seguindo por caminhos totalmente diferentes e um novo foco em desenvolver jogos mais simples. E bom, aqui precisamos conversar sobre dois importantes pontos, então preste muita atenção, você que é desenvolvedor ou que sonha em ser um dia. Primeiramente, eu não vou entrar nos méritos do que houve internamente no estúdio de Celeste, esse não é o foco do vídeo, mas sim usar esse fato para tirarmos grandes lições. E o primeiro ponto é que é extremamente difícil encontrarmos pessoas talentosas, comprometidas e de fácil convivência para fecharmos parcerias e criarmos os nossos jogos. E novamente, eu não estou dizendo que esse é o caso do jogo Celeste, ok? Só estamos partindo desse fato para refletirmos sobre esse ponto. Mas enfim, é muito comum desenvolvedores indies fechar parcerias e no meio do caminho alguém desistir, passar por uma fase mais difícil na sua vida e mudar suas prioridades, ou simplesmente a convivência não dar mais certo mesmo. E o projeto, no fim das contas, acaba sendo diretamente prejudicado e muitas vezes até comprometido. E sim, em alguns casos vale mais a pena cancelar do que tentar seguir com outras pessoas. Para ficar bem claro esse ponto, imagine que hipoteticamente Kojima abandonasse o desenvolvimento de Death Stranding no meio do caminho. Como alguém conseguiria substituir ele e manter a essência do jogo? Certamente sim, alguém poderia ajudar a finalizar o game, mas você entende que aquela essência que faz o game ser o que ele é se perderia? Então sim, nós desenvolvedores indies precisamos escolher muito bem as pessoas que irão compor nossa equipe de desenvolvimento e avaliar não somente a parte técnica, mas também todo o contexto de comprometimento e convivência em si. Afinal, se o seu projeto explodir, muito provavelmente você terá que conviver com essas pessoas por muitos anos da sua vida e até quem sabe a vida toda, a depender do caso. E o segundo ponto que precisamos analisar, ao que parece um dos motivos da separação também envolviam disputas de direitos autorais. E aqui entra uma parte muito chata, mas que sim, precisamos falar disso. Se você está desenvolvendo o jogo em parceria com alguém, você precisa criar contratos que deixem bem claro os direitos de cada um sobre o jogo. O mais correto seria abrir um estúdio ou criar uma marca. E é essa marca ou empresa que será a detentora de todos os direitos sobre o jogo.
e tanto você como seus outros parceiros e membros da equipe serão apenas sócios dessa marca ou empresa, mas não donos do jogo em si, pois o jogo pertencerá ao estúdio, marca ou empresa. Dessa forma, nessas situações mais delicadas de desentendimento entre os membros da equipe, caso um ou mais membros saiam dessa parceria, eles não terão direito de impedir a empresa de comercializar o jogo ou fazer sequências dele, e diversas outras disputas judiciais que podem impedir até mesmo que o jogo receba mais conteúdos no futuro. Esses membros receberão sim sua parte como sócios ao sair, mas não terão direitos mais de decisão sobre o produto em si, de decidir o que poderá ou não ser feito com o jogo. Obviamente que essa parte é mais burocrática, e eu recomendo que você que está nessa situação busque um profissional especializado que possa te ajudar a criar esses contratos de forma correta, onde os direitos autorais do jogo estejam protegidos e garantidos, principalmente em situações de separação da equipe. E outro detalhe, você não é obrigado a abrir uma empresa para criar seus jogos, certo? É que nessa situação específica, o melhor seria ter uma empresa para garantir os direitos do jogo e resolver essa situação da melhor forma possível. Porém, sabemos que aqui no Brasil manter empresas é muito difícil, e se você está começando, deixe isso para quando realmente você estiver ganhando muito bem com seus jogos. Não é todo mundo que vai se encontrar nessa situação de estar desenvolvendo um jogo promissor com uma equipe e que certamente vai vender muito bem e ainda não tem regularizado a questão dos direitos autorais do jogo. Mas se você é um desses casos raros, eu recomendo novamente que busque um profissional especializado para pelo menos ajudar você e a sua equipe a criar esse contrato de direitos autorais do seu jogo. Mas agora precisamos falar do elefante na sala, que é a maldição de se criar um jogo Metroidvania, e que na minha opinião é o gênero de jogo mais subestimado pelos desenvolvedores indies. Criar um novo título depois de um jogo tão celebrado como Celeste não é uma tarefa simples, pois as expectativas de todo o público se tornaram gigantescas após lançar um grande jogo de sucesso. E ainda mais se considerarmos que o gênero Metroidvania é uma evolução do gênero plataforma 2D que era o Celeste, e que trazem novos desafios técnicos e complexidade de desenvolvimento ainda maiores. Ou seja, jogos de sucesso frequentemente criam o que é conhecido como a maldição da sequência, e que nada mais é que a dificuldade de atender ou superar o padrão estabelecido anteriormente. Mas essa situação reflete uma lição importante para outros desenvolvedores. É essencial equilibrar expectativas e principalmente priorizar a saúde mental da equipe e não ter medo de reavaliar a direção de um projeto, mesmo que isso signifique cancelá-lo no processo. O fato de ser um jogo Metroidvania certamente estendeu o escopo e o tempo de desenvolvimento desse projeto, que facilmente se escalou para anos de desenvolvimento, mesmo com uma equipe preparada e capaz. Esse gênero exige mais do que apenas criatividade, pois é necessário construir um mundo interconectado que permita a exploração livre do jogador, progressão de dificuldade e desafios balanceados. E isso demanda um design de níveis que seja extremamente refinado e equilibrado. E o maior desafio, no entanto, é garantir que a experiência do jogador seja divertida o tempo todo, onde pequenos erros podem prejudicar a fluidez do jogo e comprometer a imersão do jogador. E precisamos lembrar que Hollow Knight atualmente se tornou praticamente a cara do estilo Metroidvania e elevou o nível de dificuldade desse gênero para um patamar muito alto, onde se torna difícil novos jogos inovarem e surpreenderem esse público de Metroidvania. E até mesmo a própria sequência Silksong enfrenta dificuldades para superar Hollow Knight, e honestamente também tem grandes chances de ser cancelado, se considerarmos a quantia de tempo que não recebemos atualizações do projeto e a pouca interação da Team Cherry com o público. Eu não me surpreenderia caso Silksong fosse oficialmente adiado indefinidamente ou até mesmo cancelado. Afinal, sejamos honestos, eles possivelmente estão enfrentando exatamente
exatamente esses desafios de se criar um jogo complexo de escopo longo e com um peso ainda maior de superar sua própria criação, Hollow Knight. Ou seja, traçando um paralelo com Earthblade, podemos concluir que esse estilo de jogo é um desafio até mesmo para estúdios extremamente talentosos e criativos. E toda essa situação nos traz uma dura lição. Nós, desenvolvedores iniciantes, precisamos pensar muito bem antes de nos aventurar no desenvolvimento de um jogo complexo, principalmente um Metroidvania com escopo muito grande que vai durar durante anos, e ainda mais se envolver uma equipe nesse trabalho. O cancelamento de Earthblade não deve ser visto como um fracasso, mas como uma reflexão sobre as barreiras e desafios enfrentadas pelos desenvolvedores indies e a dificuldade de projetos longos. Sem dúvidas, eles não precisam provar nada pra ninguém com relação a talento e capacidade de entregar um bom jogo. E é admirável a coragem e a honestidade que tiveram de abrir o jogo com o seu público e fazer um anúncio oficial. E nesse vídeo que está aparecendo agora pra você, eu falei detalhadamente todos os desafios de se criar um jogo Metroidvania. Então corre lá que você vai curtir demais esse conteúdo. Vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu demais!